Olá, boa noite, tudo certo? Tivemos problemas técnicos. O evento que eu tinha criado, boa noite, Jéssica, Lívia. É, o que aconteceu? É, o evento primeiro que eu criei para essa live não deu link para fazer ao vivo. Então eu peço a vocês que, se vocês quiserem, convidar as pessoas, né, para dizer que está rolando nesse link aqui, tá? Que seria muito gentil. Boa noite, Rosaura. E Elaine, tudo bem? Deixa eu ver. Faltam 2 minutinhos. E aí, deu problema técnico aqui também, Rosaura. Olha as ideias. O evento que eu fiz na semana passada, boa noite, Léa, ele não tinha link de live. Aí eu criei esse link novo agora. Fiz um evento todo de novo pra gente não ficar sem nossa live, né? Os espíritos já estão aqui. E aí, boa noite, Valdirene. Ana Paula, boa noite. Falta só mais um pouquinho, um minutinho. Então, eu queria começar hoje de uma maneira diferente, que eu acho que vai fazer um pouco de sentido, que é com uma prece, tá? Eu acho que todo mundo vai gostar, para a gente também poder convidar a, a espiritualidade superior, né? Vamos então? Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma, e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai-me do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Bom, prece feita, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, tô parecendo um youtuber, né? Meu nome é Eric Silva, eu sou médium da doutrina espírita, magista do caos e da magia do espírito, iniciado na alquimia, que a alquimia é a transmutação da energia ruim, negativa, em energia de luz e boa. E isso se dá pela forma do pensamento, né? Se dá pela forma de como a gente encara a vida, como a gente lida com a vida. Mas para isso a gente precisa de uma longa caminhada, uma trajetória, para a gente conseguir transmutar a energia, né? Bem-vinda, Jéssica, Paula. Então, para a gente conseguir transmutar uma energia ruim, porque energia ruim, o que é energia ruim, né? Eu expliquei na live anterior com mais aprofundamento. A energia ruim nada mais é do que uma pessoa chateada, uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Quando você olha para uma pessoa infeliz, quando você olha para um irmão triste, você sente aquela coisa pesada, né? E nós ficamos assim quando nós estamos nesse sentimento de baixa vibração. Nós vibramos na frequência triste, ruim, chateada, e são baixas vibrações porque são vibrações carnais. As vibrações mais elevadas, que são chamadas as vibrações de luz, elas são as vibrações pensadas, raciocinadas, de sabedoria, né? Que é a caridade. Por que a caridade é a coisa que mais se fala no Espiritismo? Por quê? Porque você fazendo bem para a sua comunidade, para o seu país, para a sua sociedade, esse bem retorna para você.
Então é uma questão de inteligência, de sabedoria. Se você faz a caridade, você não está agindo para aquela pessoa somente, você está agindo para toda uma sociedade. Se você tira uma pessoa de um mal-estar, se você tira uma pessoa, seja ela qual for, de uma condição ruim, nem que seja com um bom dia, com boa noite, caridade não é dinheiro. Caridade é doar os seus pensamentos àquela pessoa, perder um pouco do seu tempo para pensar e ver, olhar aquela pessoa. Isso é caridade. Caridade, um pedacinho pequeno dela é sobre dinheiro. Uma pessoa que está necessitada de alimento, ela precisa de dinheiro, mas em grande maioria esmagadora das vezes, a própria pessoa que está precisando de dinheiro também precisa de um pouco do seu tempo. Ah, mas a gente mora num lugar perigoso, a gente vive isso, vive aquilo. Sim, claro, a vida é essa, a gente vive isso, a gente escolheu esse jogo antes de entrar nessa brincadeira, mas agora a gente está aqui, né? Então, primeiro que a gente não tem condições de evitar todos os perigos, certo? Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, seja da natureza, seja por obra humana, seja por obra animal, em determinados lugares, né? Então, se nós estamos nessa condição, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, por que não entrar nessa condição para ajudar alguém, né? Nem que seja para dar ouvidos a alguém, né? Então, vamos lá. Meu mentor novamente fez uma psicografia para essa live. Deixa eu ver que horas são. Boa noite, Patrícia. Acabou que eu não vi. Tá certo. Marli, boa noite. Da Holanda, que legal. Maria, vamos lá. Então, a psicografia diz o seguinte: as pessoas na dor, sofredoras, não têm intenção de dividir a dor, querem reconhecimento da dor nelas, né? Ajuda e compaixão. A dor é o remédio dos espíritos impuros para as suas angústias e para a sua solidão. Mas se esquecem que na vida e no desencarne, que esse caminho é ainda mais doloroso. Precisam de outras pessoas para se abrir fraternalmente e assim assim se apura pelos irmãos. Esqueceram-se desse caminho de luz e sentem-se necessitados de endurecer suas consciências. E tal dureza se reflete nas características que vos estão familiarizados. A abertura do espírito, em ambos os planos, vem de amor fraternal, pois vos em costume de lidar com essas coisas com a mesma dureza. O que ele quer dizer aqui, né? Que quando alguém é duro, ríspido, grosseiro, qualquer sentimento negativo com a gente, por mais que a gente procure seguir no caminho de luz, por mais que a gente se esforce, o costume maior é que a gente lide com a própria dureza. E é esse ponto que ele pede observação, né? Com a mesma dureza para com os seus irmãos sofredores. E, no entanto, descende a sua própria luz. Então ele fala o seguinte: que mesmo a gente seguindo no caminho de luz, tentando fazer a bondade, seguir nosso caminho de sabedoria, a gente lidando com os nossos irmãos com a mesma dureza, com a mesma rispidez, com o mesmo preconceito, com o mesmo distanciamento, a gente está descendendo na luz da mesma maneira que o irmão que nos tratou mal. Entende? Então, o grande importante é prestar atenção no caminho que se segue, né? Porque a gente vê um fim. Qual é o fim? A evolução espiritual. Mas como é que se chega na evolução espiritual? Então, mais importante que o fim é o caminho, né? Porque se a gente deixar desapercebido as nossas pequenas atitudes, as nossas pequenas emoções, as nossas pequenas atuações, o caminho vai ficar desapercebido. E o caminho desapercebido, a gente descende da luz. Boa noite, Sônia. Elaine, já falei, eu acho. Juliana. Se identificou, Jéssica? Que bom.
E aí, o que que acontece, né? Deixa eu tomar um golinho de café. E aí, o que que acontece? Os espíritos sofredores se sentem só e abandonados. Isso encarnado e desencarnado. Qualquer pessoa que age pelo malefício, pela raiva, pelo ódio, pelo qualquer coisa, é porque sente dor. Sente dor interna. E por falar de dor, eu queria só salientar que hoje é o Dia Nacional de Combate a Álcool e outras drogas, os vícios, que é uma doença e ela tem tratamento, tá? Procure ajuda. Indique as pessoas que têm essa patologia por ajuda, tá? Puxando sardinha aqui, eu considero independência química, se precisar, tamo junto. Mas, vamos lá. E os espíritos sofredores, eles se sentem só, se sentem abandonados, porque você veja bem, se a gente fizer o exercício de cada um fechar o olho, fecha o olho por um instante nesse momento. Vamos tentar, vamos brincar. Fecha o olho. Aí, imagina na sua mente umas três situações que te geram medo, solidão e raiva. Imagina essas 3 situações que você já passou, que você poderia passar. Fecha o olho, faz isso. Vamos fazer isso. Imaginou? Viu essas 3 situações na sua mente, uma de cada vez? Agora olha para dentro. A gente não se sente uma criancinha sozinha, perdida? É exatamente isso que os espíritos sofredores que agem dessa forma fazem. Eles, ao encarar um futuro que para eles é desconhecido, para todo mundo é desconhecido, um futuro incerto, onde ele não tem controle, ele se sente mal, porque ele é uma criança, na verdade, que está sofrendo, que está com medo e está com dor. E aí, o que ele faz? Ele exterioriza essa dor de determinadas maneiras. Ele pode estar com dor porque ele não tem dinheiro, aí ele vai lá e rouba. Ele pode estar com dor porque ele é sozinho e aí ele vai lá e trata as pessoas mal para afastar mais ainda. Isso é a falta de sabedoria? É. Mas é dessa forma que toda pessoa que age descoordenada da luz age. Porque o nosso caminho natural é a evolução. Nós não nascemos bélicos. Nós não nascemos armados de ferramentas para magoar o próximo, para atingir o próximo. Não. Nós nascemos inocentes, como imagina uma criança inocente, serena, calma, ali fazendo besteira para cá, besteira para lá porque desconhece, né? E aí o que acontece? Dependendo do meio que ela vive, ela vai crescendo, vai conhecendo, né? Se for um meio desvirtuado, ela vai conhecer o desvirtuado. Se for um meio de luz, ela vai conhecer a luz. Entende? E a própria pessoa que nasceu no meio de luz, ela pode agir na desvirtuado. Por quê? Porque ela pode se sentir com medo, ela pode se sentir sozinha se ela não for amparada. Então tenta, faz esse experimento. Quando alguém agir mal com você, quebra ela com carinho, com amor. É claro, respeitando seu espaço. Óbvio, respeite seu espaço. Não, estabelece na sua cabeça. Eu só vou ir até aqui com essa pessoa porque essa pessoa pode isso, pode aquilo outro. Estabelece o espaço. Seja responsável pelos seus próprios atos, sabe? Outro dia, na primeira live, uma pessoa falou que eu estava falando da questão da caridade do dinheiro. E aí a pessoa falou para mim, então eu vou doar 10 mil reais para a pessoa, vou ficar pobre. Aí eu falei, você está responsabilizando a sua organização financeira para a pessoa que está pedindo ajuda? A sua responsabilidade financeira é tua, cara. Então a responsabilidade do espaço que você abre para outra pessoa é de cada um. É de cada um. A pessoa que está sofrendo já tem que lidar com o sofrimento dela, não tem que lidar com o quanto você pode ir, o quanto você pode deixar de ir também. Né? A gente que está legal, seguro, bem, top, a gente que tem que decidir até onde a gente pode ir, né? Até onde a gente consegue ir também. Até onde a gente pode se doar. Né? Porque, na verdade, isso é uma opinião minha particular. Eu não li isso em lugar nenhum, não. Mas é uma experiência minha. Eu acho que tem mais obsessor vivo do que morto. Sendo bem sincero. Porque eu acho que a maioria dos espíritos que existem desencarnados, pelo menos já estão no processo de ir para o caminho de luz. Aqui na Terra,
nem tanto. Entende? Então a gente tem que aprender, eu acho, né, que a gente tem que aprender a lidar com nossos irmãos aqui na Terra primeiro, né, para ter uma reforma íntima, entendeu? Para a partir dessa reforma íntima a gente seguir o caminho, seja lá de qual religião você quiser, né? Porque qual é a religião que fala seja mal, bata nas pessoas? Pô, nem magia negra fala isso, cara. Acredite. Ninguém fala de injustiça. Ninguém, em lugar nenhum. Claro, fala-se muito de uma suposta justiça muito mais ríspida, muito mais terrena, mas ainda assim justiça. Então, se todo mundo tem esse conceito na mente cravado de justiça, por que, fora da minha explicação, as pessoas agem na injustiça, né? A injustiça de tratar a gente mal, a injustiça de querer patrimônio que não é dela, a injustiça de fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Porque se sentem mal consigo mesmos. Se sentem mal no ambiente que vivem, se sentem mal com a própria pessoa que é, né? Porque muita gente não está satisfeito com quem é de verdade. Não está satisfeito e nem sabe que não está insatisfeito. A pessoa é alguma coisa, ela atua com as outras. Para você ser alguma coisa, você tem que atuar naquela coisa, né? Por exemplo, para você ser chamado e ser simpático, você tem que ser simpático de fato com as pessoas. Não adianta você pensar, eu sou simpático, eu gosto de ser simpático. Porque aí você gosta da ideia de ser simpático, você não é simpático, né? A não ser que você esteja praticando. Então, o espírito sofredor, ele desconta nos irmãos o próprio sofrimento. E a vida é um grande sofrimento, porque sofrimento é quase que um sinônimo para aprendizagem, né? Sofrimento é quase um sinônimo de aprendizagem. A gente pode até levar para exemplo bobinho assim, mas como eu já disse, eu sou péssimo em matemática. Mas teve uma prova de equação de segundo grau, lá, sei lá, sexta série, não me lembro, que eu falei, não, nessa prova eu vou bem. Eu estudei pra caramba, eu sofri muito, eu apanhei pra caramba pra aquela fórmula lá. A minha nota foi a mais alta da sala. De verdade. Mas sofri muito. Então sofrimento não é por causa dessa analogia que eu fiz, mas sofrimento, ele traz um ensinamento. Porque ou você aceita e aprende que aquilo ali é coisa da vida, ou você aprende um modo de superar aquilo, né? Trabalha, estuda, reflete, começa a agir diferente, ou aceita. E aí você se torna um espírito um pouquinho mais evoluído, né? Então vamos lá. Tem uma coisa que eu preciso falar também. Todo mundo, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que conversam comigo no grupo, né? E que me perguntam coisas no privado, por aí, tem uma mania muito grande de ser estático. Ou é isso, ou é aquilo. Não existe meio para a maioria das pessoas. Não existe. Gente, nada é estático. Nada. Ninguém é simpático 100% do dia, o tempo todo, 24 horas. Não existe capacidade, possibilidade disso acontecer. Nada é estático, nada é concreto, tudo é maleável. A vida é um pêndulo. Ele vai para lá e vai para cá. Vai para lá e vai para cá. Tudo na vida é um pêndulo. Tanto que eu não vou botar astrologia, deixa pra lá. Mania de ser estático nas certezas e opiniões. Todas as coisas são fluidas, maleáveis, né? Eu botei aqui. Isso eu já tinha falado, eu acho. Vamos lá. A dor é um erro tentador, porque viemos dos mundos e existência menos evoluídas do que a gente vive hoje. Então é a nossa zona de conforto. Então vamos lá, o que ele quis dizer? Isso aqui, essas coisas que foram intuídas. Então o que quer dizer? Na evolução, para se chegar a ser um espírito, nós somos criados como princípio espiritual, né? Aí nós vamos lá para pedra, nós encarnamos vegetal, um alface, uma rúcula, um alecrim,
aí depois vamos para animal e por aí vai. Até então nós somos princípio espiritual. Quando a gente está evoluindo, depois de milhares de anos, nós estamos evoluídos o suficiente para chegar no espírito. Aí viemos homens ou mulheres. Então, por que agir na dor, naquele pensamento, naquelas duas vias que eu sempre falo, né? Ou você vai por aqui ou você vai por aqui. Por que é tentador ficar naquela tristeza, ouvindo música depressiva quando você está triste, chorar, comendo sorvete, aquela cena típica de filme? Por quê? Porque nós viemos de existências mais primitivas. Então, nós temos sempre dois caminhos. Ou seguir na sabedoria e encarar a coisa de fato, ou a gente fica tomando sorvete e chorando nos princípios básicos do instinto. Né? Que o animal, quando está triste, ele chora e come e bebe água, que é a forma que ele tem de amenizar a dor dele. Né? Então, quando a gente está triste e fica naquela coisa, a gente está fazendo igual. A gente está agindo como a gente agia nas outras encarnações mais inferiores. Entende? É claro que eu não estou dizendo que é fácil. E nem que é uma coisa simples de se fazer, e nem que às vezes precise desse momento também. Mas a gente precisa lutar e se esforçar internamente para agir de uma forma mais sábia, entende? Para que a gente não internalize a dor, para que a gente consiga enxergar o aprendizado daquela questão, para que a gente consiga entender o porquê das coisas, sabe? Raciocinar. Eu sempre tento fazer essa proposta para as pessoas raciocinarem com tudo que acontece na vida, né? Portanto, o caminho, a escolha do caminho, a verdadeira batalha do dia a dia é sobre sair da zona de conforto e aprender, e aprender. E aprender dói. Entende? O que acontece? A nossa existência, nós encarnamos para a gente adquirir sabedoria para chegar até o divino, para chegar até Deus, para chegar até o todo, né? Chama como você quiser. E como é que se dá essa evolução? Pela dor. Né? Se você é uma criança, você faz uma besteira, e aí os seus pais vêm lá e te parabenizam por aquela besteira. Você vai continuar fazendo aquela besteira porque você vai achar que aquilo está certo. Então, instintivamente, todos os animais da face da Terra compreendem essa questão desde o momento do nascimento. Que quando sente dor, é porque aquilo está errado, seja na dor psicológica. Claro, vamos frisar na dor psicológica. Então, todo mundo sabe disso inatamente, nasce sabendo. Porque esse é o caminho. Quando você faz alguma questão e sente alguma dor, você não faz de novo. As pessoas que procuram dor psicológicas são chamadas pela sociedade de pessoas com doenças, né? Então, a gente tem que parar para refletir se a gente não está fazendo que nem Einstein falou, né? Bater com a cabeça na parede diversas vezes esperando resultados diferentes. Einstein define a burrice nessa frase que eu disse. Continuar praticando a mesma coisa, sendo a mesma pessoa, e esperar que aconteça alguma coisa diferente. Né? Porque não vai acontecer nada diferente. O outro, mesmo que você fale, ele não vai modificar o seu comportamento por você estar pedindo, por você estar coisando. Você tem que se modificar junto para ele seguir ou coisa e tal, mas você não pode cobrar isso, né? A gente não pode cobrar do outro qualquer coisa. A gente tem que se cobrar, não do outro, né? Por exemplo, eu tento... Eu não quero reencarnar muito mais aqui não, sabe? Eu acho que já tô legal. Então, o que eu faço? Eu procuro ser sempre a melhor pessoa que eu consigo ser no momento. Escolher sempre o melhor caminho dentro das situações mais agressivas que você pode imaginar que eu passo, que você passa. Escolher sempre o melhor caminho. Para quê? Para que eu aprenda. Para que eu evolua. Para que eu leve aquela pancada. Gratidão, irmão. Vai em paz. E vai embora. Porque, na real, por que aquilo ali me afeta? Por que eu estou sendo afetado?
Você entende? Tamo junto, Jéssica. Por que a gente se afeta com as coisas do dia a dia? Por que, né? Aí a gente bate na mesma tecla, é o ego. O ego, aquela vozinha na nossa cabeça que quer mimar a gente. Vamos lá. O espírito fraternal é aquele que vê o seu irmão falido e não sente raiva. Estende a ele a bondade e a compreensão, né? Você vê o seu irmão falido. O que é irmão falido? É o irmão que está tentando te encher o saco. Esse é o irmão falido. É o famoso irmão falido. É aquele que está te apurrinhando. Com perdão da palavra. Esse é o irmão falido. Porque ele sabe que ele está fazendo aquilo, né? E o que você faz? Estende a mão. Estende a mão, tenta, experimenta. A gente tem muito medo de tentar fazer as coisas legais, né? Eu particularmente, eu tinha e eu via, né? Eu também acho. E pelo que eu vejo, as pessoas têm medo de agir pela bondade, porque já fica imaginando que, pô, não sei o que. Eu já peguei uma pessoa que veio se consultar comigo e falou, não, eu tenho medo de levar um tiro. Eu falei, cara, você tá com medo de levar um tiro porque você tá sendo legal com a pessoa? Pera aí um pouquinho, vai mais devagar, mano. Você não tá no Mad Max não, cara. Vai tranquilo. Então, experimente seguir por essa linha, sabe? Seguir pelo caminho da bondade, da paz, do amor, da harmonia. Ou se não der, ignora, mano. Passa reto. Sabe? Passa reto, que fica no neutro ali, fica no 0 a 0, paciência. Entendeu? Passa reto, cara. Passa reto. Se eu for pegar a quantidade de comentários que me xingam nas minhas publicações, botar aqui pra vocês lerem, vocês vão ficar apavorados. Eu passo reto, mano. Porque dá pra ver ali que eu não posso fazer nada, não vou mudar a opinião daquela pessoa dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu não preciso também fazer nada sobre isso. Eu não preciso ficar defendendo uma suposta honra medieval que, na verdade, nunca nem existiu, porque os caras faziam as necessidades num buraco, numa casa afastada da deles por causa do cheiro. Então, porra, pra que, sabe? Pra que ficar se provando o tempo todo, se defendendo o tempo todo? Pra que ficar defendendo o seu ponto de vista, o seu argumento? Pô, eu penso dessa forma. Tamo junto? Não tamo junto? Tamo junto também, pô. E é isso. Paciência. Não precisa ficar ali batalhando. A não ser, é claro, que for para o seu próprio bem. O seu próprio bem que eu digo é o seguinte, o seu bem-estar. Se a pessoa quiser afetar o seu bem-estar, aí é preciso se afastar, ignorar. Que aí a gente já entra no outro assunto. Deixa eu ver aqui se dá tempo. Dá tempo. Que a gente já entra no outro assunto, que é referente... Alessandra, depois me procura no privado que eu te explico. A gente entra no outro assunto, que é aquela questão da espiritualidade tóxica, do jovem místico, da pessoa tóxica, abusiva, né? Então, que é um assunto que é muito delicado. Eu estava até falando com uma pessoa que está aqui na live hoje sobre isso. A quantidade de pessoa que vem me procurar pedindo ajuda para essa situação é muito grande. É muito grande. Eu estou num relacionamento aqui que tem não sei quanto tempo e a pessoa me trata mal pra caramba, aí depois vem pedir desculpas. Ou então, fui me consultar ali e o cara tirou onda porque bebeu meia garrafa de pinga em 10 minutos e aí depois pegou não sei quanto charuto, fumou. E aí ficou zombando de todo mundo, porque dizendo que era fraco, que era isso, que era aquilo. Então, esse assunto não é delicado. Se você está aqui, se você é essa pessoa e está aqui na minha live, valeu. Sai da live, por favor, porque você vai ficar chateadíssimo com o que eu vou dizer. Você é um obsessor encarnado, tá? Porque você tem dentro de você uma dor tamanha que você quer dominar a outra pessoa para viver por você. Essa é a grande questão da toxicidade e do abusador mental, né? Claro. Estamos sempre falando da esfera psicológica aqui, tá? Então... Não, claro, ninguém é um alecrim, Jéssica. Todo mundo é tóxico de vez em quando, sem querer. Mas tem gente que é controlador nessa toxicidade. De uma maneira onde coloca o irmãozinho ali, a criaturazinha,
numa situação de encalço, onde uma arapuca gigantesca, que ela não consegue sair daquilo ali por uma pressão psicológica tamanha que ela se sente inferiorizada. Porque esse é requisito básico para a pessoa ser tóxica e abusadora, né? Ela quebra completamente as defesas psicológicas dele, né? Tirando completamente os méritos da vida, tirando completamente as características boas, tirando descaracterizando, né? Tirando e descaracterizando, botando a pessoa para baixo, em outras palavras, sabe? Sempre que tem algum ato bom, alguma coisa legal, isso e aquilo, a pessoa critica, né? O médium que tá do seu lado ali fica dizendo que você não tem firmeza no ponto, que você, né, não é ostensivo, não significa nada. Isso é a toxicidade, porque ele não tem nada a ver com a sua vida. Para começo de conversa, se você escolheu passar um tempo da sua vida junto ou perto daquela pessoa, aquela pessoa não tem o menor direito de te criticar, a não ser que afete ela, né? Não estou dizendo isso de uma maneira agressiva. Eu estou dizendo isso de uma maneira que a gente compreenda dessa forma. Aquela pessoa está dizendo, você faz cara de caneca. Já ganhou uma caneca no Natal, no Ano Novo? No aniversário? Então, qual é a cara que você faz? É assim, né? Quando a gente ganha a caneca. Faz cara de caneca, pô. Faz cara de caneca e segue a vida, mano. Ignora aquela pessoa. Corre muito. Porque isso aí é um vampiro espiritual. Em outras culturas e religiões chama de vampiro espiritual, vampirismo. Vampirizar a pessoa. E eu vou te falar, até o satanismo detesta esse tipo de gente, cara. E é verdade. Então, pra você ver. Então, essas pessoas, elas é tipo uma simbiose que elas necessitam de se fazer com qualquer pessoa que está mentalmente saudável, sabe? Porque elas precisam daquela pessoa como um sanguessuga para pegar autoestima. Porque elas não têm sozinha. Então, por exemplo, vamos botar aqui. Cadê a madeira para bater? Eu sou um abusador, tá? Aí eu tenho uma pessoinha aqui e eu preciso colocá-la para baixo para que eu suba. Sabe? Para que aquela pessoa fique mal, ela ficando mal, acreditando que a minha maneira é a maneira correta, para que do jeito que eu faço é o jeito correto. Sendo que a pessoa não faz nada, absolutamente nada certo. Ela não procura viver para agir corretamente. Ela vive colocando os outros para baixo, para que ela se sinta bem, seja na mediunidade, seja no namoro, seja no casamento, seja o próprio filho, seja a própria mãe, que os casos aí de pais e mães narcisistas é enorme. Mas é isso que acontece. E aí aquela pessoa que está sofrendo esses ataques, porque são ataques, a pessoa que está sofrendo esses ataques fica naquela, cara, eu preciso ir embora daqui, só que eu não consigo. Porque a simbiose já foi formada. A simbiose já foi formada. Então, qual é a parte da vítima nessa simbiose? É se sentir necessária na aprovação do outro. Eu preciso que aquela pessoa que me bote para baixo me dê um ponto positivo. Porque no início do relacionamento era assim. No início, pode reparar, no início do relacionamento eram as mil maravilhas. Você era tudo de bom. Seja na casa de Umbanda, seja no centro espírita, seja na sua casa, no namoro, né? No início era tudo muito bom. Então depois, quando passa para essa fase, a gente fica buscando aquela primeira fase o tempo todo, a aprovação da pessoa. E aí o ciclo de abuso, você já está no meio dele. Em muitas famílias também, Juliano. E aí você já está naquele ciclo de abuso. Como é que você sai disso? Como é que você nem entra disso? Cara de caneca. Criticou? Que legal. Cara de caneca, irmão. Como sair disso, Kátia? Excelente pergunta. Você sai disso. Primeiro passo é se reconhecer nessa situação. Fazer uma análise da sua própria vida. Fazer uma análise na sua vida. Gente, será que... Vou até usar as palavras de uma pessoa aí, eu agradeço muito. Será que o que eu estou dando para aquela pessoa, eu estou recebendo em troca? Pelo menos a pessoa está tentando, se esforçando de verdade para me dar em troca? Se você consegue fazer essa pergunta, você já pode se considerar dentro
de um relacionamento abusivo, tóxico, seja ele qual for. Que a partir do momento que você consegue cogitar se fazer essa pergunta, pode ter certeza que você já está. Pelo menos um pouquinho que seja. Eu acredito nisso, eu não tenho certeza disso aí não, tá? Dessa parte eu não tenho certeza não. Mas é que eu acho que sim, por causa da lógica, né? Que a partir do momento que você tá bem, que tá tudo bem, você não pensa nas coisas, certo? Você só deixa, você só vive. Mas é na, como eu disse, é na dor que se aprende. E é na dor que a gente começa a... Até Freud tem uma frase muito legal sobre isso, que ele fala mais ou menos dessa maneira. Ele fala, quando a dor for suficiente, a pessoa muda. É mais ou menos isso. Mas o sentido é esse. Então é isso. Você está numa montanha-russa, você vai pensar, pô, boleto... Não. Você está feliz, você está curtindo, você está na vida. Então, se você conseguiu se fazer essa pergunta, é bom se analisar direitinho. E se faz essa pergunta, aí se analisou, se reconheceu nessa situação, primeiro de tudo, corta laço. Corta. Se for família, cara de caneca. Mete cara de caneca, você vai ser chamada de besta, de mongol, de qualquer coisa do sentido, desses pejorativos aí. Continua com a cara de caneca. Porque quando esses pejorativos começam, essas provocações começam, elas começam justamente para te colocar na armadilha novamente. Então não caia, bota a cara de caneca. Segue a vida, mano. E aí ela vai te procurar, vai tentar voltar àquela primeira fase, o que é normal. Né? Ela vai tentar procurar aquele relacionamento, vai tentar reaviver aquela situação que vocês tinham no primeiro momento, fingindo, né? Mas o que na verdade, uma coisa que a gente tem que manter em mente é que nesses casos, a pessoa não gosta de você. A pessoa gosta da sua autoestima. Ela quer sugar a nossa autoestima para ela, toda, o quanto puder. E quebrar, tamo junto, Lívia, e quebrar o seu psicológico por completo, até não restar uma gotinha de sangue. Me perguntou o que era um obsessor? Isso é um obsessor. O espiritual faz a mesmíssima coisa, só que não é muito lá verbal, mas faz a mesmíssima coisa. Cara de caneca é legal, usa assim, usa lá, é legal, bacana, funciona. Então, vamos lá, vamos abrir para pergunta? Porque, eu sei lá. Cara de caneca, pega a caneca. Cara de caneca é legal. Temos que aprender a dizer não, Lu, claro. Porque o não é um ponto interessante. O não, ele é, na minha visão, claro, o dizer não, ele é um limite estabelecido para o seu bem-estar ou para o bem-estar de outra pessoa. A partir do momento que eu digo não, quando eu digo a palavra não, eu estou sempre pensando no meu bem-estar ou numa outra pessoa, na justa medida do bem-estar. Eu não vou dizer não para mimos, para... Sabe? Deixa eu me expressar melhor. Quando eu digo não, não é para conseguir algum mimo, não é para conseguir alguma besteira. Eu digo não para respeitar o meu espírito, para respeitar a minha alma, para respeitar o meu corpo, para respeitar o meu conforto, para respeitar as mesmas coisas no outro. Eu uso não para isso. Vamos lá. Existe, Borges, existe obsessor carnal e espiritual, claro. É o que eu falei no início. Eu penso que existem mais obsessores vivos do que desencarnados. Porque os obsessores vivos, os chamados vampiros espirituais, são aquelas pessoas que tentam sugar as boas energias de você. Porque eles mesmos não querem se dar o trabalho de produzir essas boas energias. Você entende? Porque o que acontece? Se você conquistou um trabalho legal, se você conquistou uma vida boa, uma vida maneira, estável, coisa e tal, o que o vampiro espiritual, o obsessor vivo, faz? Ele chega lá e fica tentando te botar para baixo, fica tirando sua autoestima para ele ter a autoestima dele. Oi, Solange. Tá, vamos lá. É melhor fazer a expressão de cara de caneca e não dar continuidade nesse ciclo de repetições, padrões abusivos, só para desgastar o psicológico com algo útil. Exatamente. Exatamente. Porque
Eu penso, eu nunca conheci uma pessoa sequer que chegou lá para os seus 30 e alguma coisa, que não tenha passado por uma mínima situação desse ciclo. O que me faz imaginar que se trata de um processo tanto de quem está abusando quanto de quem é abusado, né? Só que o caminho de saída para isso é muito difícil. E eu vou te dizer por que é muito difícil. Porque a sociedade caga para isso. Desculpa o palavreado, mas é porque eu fico abismado. A sociedade não liga para isso. Hoje em dia, de uns 2 anos para cá, que vem se falando disso, mas ainda está engateando muito, ainda está, né, vamos lá, né, não sei o quê, né? Então, tem que se falar. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado, tem que ser mudado de postura, né? Porque isso, para algumas pessoas, vão até falar que é mimimi. É mimimi até que aconteça com você, né? Essa é a grande realidade. Porque quem não tem compaixão com o sofrimento dos outros, empatia com a dor das outras pessoas, qualquer coisa pode ser mimimi, até perder uma perna, né? Então, é mimimi até que aconteça com a pessoa que pensa dessa forma. Não estou desejando que aconteça, longe disso. Mas o fato é esse. Lu, vamos lá, Lu. Boa noite, Silvio. Algumas pessoas se fazem de vítimas e ficam sugando a nossa energia, se deixar vai toda pro buraco. Lu, eu concordo, isso acontece muito mesmo também. Mas tem que ter muito cuidado nessa expressão. Se fazer de vítima é uma expressão, porra, que eu acho delicada pra cacete, cara. Desculpa o palavreado de novo. É porque às vezes eu dou uma bugada. Porque é uma expressão muito delicada. Porque entre a vítima e a pessoa, a vítima de fato, e a pessoa que se faz de vítima, é uma linha fininha, fininha, uma linha tênue. Então, assim, eu não tenho um dosômetro que mede a dor do outro. Eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho. Eu não consigo comparar o que eu estou sentindo de dor com a outra pessoa, porque não existe isso, né? Então, é muito difícil falar se fazer de vítima. Mas eu entendo o que você está falando. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. É aquela pessoa que quer ser paparicada, aquela pessoa que quer ser, vai filha, vai, toma. Pegar na mãozinha e fazer. Eu entendo isso. Eu entendo. Mas é justamente aquilo que eu estava falando antes. A gente não pode atribuir às outras pessoas qualquer a responsabilidade pelos nossos atos. De novo, se a pessoa está querendo que você faça as coisas para ela, não quer nada com a vida, não sei o que, ela fica reclamando, cara de caneca. Cara de caneca segue a vida. Você não tem a obrigação. Se você percebe que é um abuso, que é um vampirismo da outra pessoa, cara de caneca, irmão. E passa reto. Fala, que chato, né? E vai tomar um café ali. Entendeu? Exato, Rosário. Não tem cartilha, não existe médium igual a outro médium, por exemplo. A Angelita, que tá aí, que é minha grandíssima amiga, que eu fiz no grupo, um dos postes de luz desse planeta Terra, ela tem a mediunidade semelhante, mas diferente ao mesmo tempo da minha. E a gente vive trocando ideia de o que está acontecendo, como é que é a sensação disso, daquilo outro. Mas acontecem coisas diferentes com ela, acontecem coisas diferentes comigo. Nem a mediunidade é igual, que dirá o psicológico da pessoa, né? A mediunidade é uma faculdade tipo o olfato, né? E você sente o cheiro das coisas diferentes de mim, porque a gente tem a composição química diferente, e por aí vai. Então, gente, não queira padronizar. Por isso que eu falei da estaticidade agora há pouco. Tudo é flexível, não queira padronizar as coisas dessa forma tão firme. A dureza não é o caminho, nunca é o caminho. A dureza é o caminho de treva. A flexibilidade, a sabedoria, a inteligência, a empatia, esses são os caminhos de luz. A dureza, a inflexibilidade, sabe? Esses são os caminhos de treva. Agora eu acabei me perdendo em tudo que eu estava falando. Vamos para a próxima. Gratidão, Augusta.
Sofro quando estou com muita gente falando uma zoada em mim. Então, Solange, pelo que eu entendi do seu texto, eu acho que eu não tive capacidade de compreender direito, mas pelo que eu entendi da primeira parte, você se sente mal quando algumas pessoas falam coisas de você, fazem bullying com você, não é isso? Aí eu vou dar uma de Leandro Carnal, eu não gosto dele, não indico não, mas tem um exemplo que ele usa que ele é muito bom. Se um cara chama, ele falando, né, numa das palestras dele lá, ele tava dizendo: se eu disser, o Solange, pra você, você tem o cabelo verde, você vai rir da minha cara, né? Porque você não tem o cabelo verde. Agora, se eu falar qualquer outra coisa de você, por que você se ofende? Se você sabe que você não é. Se eu falo que você tem o cabelo verde, você ri, por que não ri das outras coisas que falam de você também? Por que se importar tanto pra maldade dos outros, sabe? Pra essa toxicidade de querer te pôr pra baixo pra se sobressair. Com essa percepção em mente, eu convido a você a, nas próximas vezes, lembrar dessa percepção de uma forma geral disso que eu tô falando, entendeu? A gente sempre vai ser criticado nessa vida. A gente nunca vai agradar ninguém. Ninguém. A gente vai agradar um ou outro, por sorte uma meia dúzia aqui, uma meia dúzia ali. Eu tô conseguindo uma galera aqui agora, graças a Deus, mas não tô sozinho também, então nem conta, né? Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. Tendo isso em mente, a gente tem que botar outra coisa em mente, eu acho. A gente não é perfeito, não. A gente é questionável. Nós precisamos nos questionar para que a gente não se sinta magnânimo perante as outras pessoas, né? Porque a partir do momento que a gente não para questionar nossos atos e ações, quando a outra pessoa fala qualquer coisa, aponta até um erro correto que a gente cometeu, a gente se sente inquestionável, magnânimo, né, Bela? Beijinho no ombro. Entende? Então a gente não pode ser assim. Todo mundo erra. A gente também. É passível de erro. A gente está aqui, inclusive, para errar, né? Então, aí quando a outra pessoa vai lá e fala uma inverdade para botar a gente para baixo, tendo essa compreensão, cara de caneca, né? Não precisa. Você não precisa rebater, você não precisa xingar. Por quê? Porque a gente entende que aquela pessoa que está fazendo aquela maldade está sentindo dor por dentro. Porque qual é o único motivo que a pessoa faz maldade? A dor. A dor. No fundo, ela não quer dividir a dor dela. Ela quer ser entendida que ela está sentindo dor. Experimenta fazer isso. Trata com bondade quem te trata com maldade. Não estou dando uma de Bíblia que diz as coisas sem explicação, não. A explicação é essa. Porque a partir do momento que uma pessoa te trata mal e você trata ela com carinho, com bondade, com amor, até mesmo com paciência, a pessoa não demora muito e te pede desculpas. Porque ela viu que você enxergou o fundo da alma dela. Ou pelo menos ela se sente dessa forma. Porque na verdade ela age com agressividade, com maldade, em busca desse carinho, dessa compreensão, dessa irmandade, dessa fraternidade. Faz esse teste, sem medo, sem medo. A gente não pode ter medo de viver a vida. Porque a gente não tem outra escolha, além de viver a vida. Então, sem medo, vai fundo. Muitas pessoas não querem trocar experiências, com toda certeza absoluta. Tá todo mundo com medo de tudo o tempo todo, desde que o mundo se entende por gente, né? Vocês acham que é de hoje que a gente tem medo disso, de aquilo? Cara, antigamente você não podia atravessar de um lugar para o outro sem ter medo dos bandidos na floresta, levar uma flechada, você tacar fogo, te chamar de bruxa e daqui a pouco você tá numa pira. Isso não é de hoje não, gente. Isso é desde sempre. Hoje tá um pouquinho melhor ainda, tá? Eu vou falar. Porque as coisas hoje estão um pouquinho mais civilizadas. Mas antigamente, esse sonho bobo de cavaleiro de armadura branca não é tão real assim. Muito porque era uma minoriazinha que morava em reino. E mesmo assim, não era filme do Shakespeare apaixonado, não. Era muito sujo e complicado. Muito pior do que a gente vive hoje em dia. Só não tinha o Datafolha lá, o IBGE, para fazer a constatação das coisas.
Obrigado, Augusto. É um prazer poder compartilhar nossas experiências. Se afastar, Jéssica. É isso. Ó, Rafael, grande Rafael, meu amigo. Chegou atrasado, mas chegou. Isso que é importante, cara. Tamo junto. Calma aí, cadê? Eu preciso de pergunta agora para dar continuidade. Cadê? Eu tô tendo dificuldade aqui de mexer. Pode chegar fazendo pergunta, o Rafa. Faz de novo aí para mim, por favor, que eu tô com uma dificuldade tremenda. As pessoas que dizem que o mundo está pior de hoje deveriam estudar a história. Gente, olha só, o Brasil fez guerra do caranguejo. Lutou por caranguejo, parceiro. Então... o Brasil, tá? O Brasil lutou por caranguejo. Tem a guerra dos caranguejos. Joga no Google. É top. Durou 3 dias. As coisas fantásticas que acontecem com a gente. Caranguejo, siri, um negócio desse. Bota lá, guerras do Brasil. Não, é bizarro. Foi marinha, foi... E aí descobriram que o Brasil só tinha munição pra fazer guerra durante 1 hora. Mas deixa pra lá. Vamos seguir. Tava tudo enferrujado, tô cateado. Mas vamos seguir. Quando o ambiente está meio pesado, me dói muito a cabeça, a nuca e me dá muito sono. Como não ter isso? Joelma, vamos lá. Como é que não ter isso? É uma pergunta um pouco complicada. Por quê? A gente tem que entrar num viés mediúnico, né? Porque isso aí é a sensibilidade de energia. Você está sentindo as energias do ambiente e aí você se sente nesse pesado. Um conselho que eu posso te dar, para quem não estudou a doutrina, isso é para quem não estudou a doutrina, tá? Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, se eleva. Pô, eu vou dar um exemplo. Pega um walkie-talkie aí do seu filho, pega um rádio de pilha, tenta botar no FM, no AM e sintonizar a Transamérica. Você não vai conseguir, porque está no AM, então é outra frequência. Se aquele ambiente está isso, está aquilo outro, você não quer que aquele ambiente, que aquele peso energético interfira em você, se eleva energeticamente. Pensa coisa boa, reza, bota um vídeo de golfinho brincando com gato, sei lá. Eleva a sua vibração. Que aquelas energias, então, elas não vão afetar o seu bem-estar. Entende? Ou então vai embora, né? Porque cara de caneca de novo e vai embora. Tem quantos espíritos junto com você dando essa live? Então, tem uma menininha aqui que eu ajudo e tem o Gabriel, que é o meu mentor de psicografia. E tem mais uma senhora aqui atrás que eu não sei o nome dela, ainda não conheço, mas é de luz. Um cobertor pode interferir na energia corporal? Olha, eu não acho que eu entendi muito bem essa pergunta, não, Eric, mas, meu xará amigo, mas um cobertor, energia na influência, não, depende. Você batizou o cobertor? Você fez trabalho com o cobertor? Sentiu o Gabriel? Ele é meio parrudo, faz uma cara assim, ele é meio chateado. Brincadeira. Mesmo com os pensamentos e vibrações positivas, o vampirismo pode tentar ultrapassar essas energias, deixando-nos cansados ou esgotados. Podem porque as energias de treva, elas, quando estão desencarnados, elas tentam anular. Sabe quando você está naquele esforço de pensamento positivo e você não consegue? Você fica vendo pensamentos ruins na sua cabeça? São espíritos de treva induzindo pensamentos ruins na sua cabeça, né? Porque sempre tem indução, 24 horas por dia. E aí, esses espíritos de treva não querem que você comece a vibrar na luz, né? Agora, encarnado, fisicamente, o vampirismo são pessoas vivas que se alimentam da sua luz, entendem? Que se alimentam da nossa luz. Você fez você construiu a pirâmide de Gizé, sozinho, mano, na marra, no ombro, botou aquelas pedregulhos nas costas e foi. Pá! Pirâmide de Gizé, em 2 semanas, aí vai chegar o farol pra você, meicadinha pra esquerda, né? Tem que dar uma juntadinha ali, passar a argamassa, entende? Isso é o vampirismo. Nada vai estar legal, sempre vai estar ruim.
porque ele quer te botar para baixo para ele se sentir superior. Porque presta atenção, quem critica, é engraçado, a gente tem esse achismo, né? Essa convenção social de que quem está criticando é porque sabe o que está falando. Não, não. A pessoa que critica geralmente é a pessoa que não entende nada. Nada de nada. A pessoa que está te criticando geralmente é a pessoa mais desinstruída que você pode encontrar naquele momento. Porque a pessoa que sabe, a pessoa que já fez, e a pessoa que já fez não vai te criticar, vai te ajudar, porque já passou por aquilo. Quando os meus pensamentos são repetitivos, eu já fico ligado. Exatamente. Pensamentos obsessivos, obsessor por perto. Tá certíssimo. Olá, boa noite, tudo bem? Sou de Portugal, primeira vez assistindo. Fátima, seja bem-vinda. Eu tenho outra live aí no mesmo link de evento, tá? Depois você dá uma olhada. Essa aqui é a segunda, tem a primeira. Boa noite. Você acha que frequentar um centro às vezes dificulta o nosso desenvolvimento mediúnico? Um centro? Não, ao contrário, facilita, ajuda. Porque num centro espírita você nunca vai estar... Você vai estar rodeado de médicos espirituais, enfermeiros, instrutores, professores, isso e aquilo. Toda uma equipe espiritual em prol desse desenvolvimento. Né? Porque querendo ou não, pelo menos a sensibilidade para agir melhor com as outras pessoas a gente adquire. Quando o cara está lá lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o cara está lá lendo, Jesus, não sei o quê... Ação de pré, blá, blá, blá. O que você está pensando? Você está pensando em como agir melhor. Você está pensando em como ser uma pessoa melhor. Você está pensando no texto que a pessoa está lendo. Está pensando em seguir a direção de luz. Você não está pensando em fazer besteira, em comer um quibe, sabe? Você está pensando em fazer o bem. Então, a sensibilidade já está sendo desenvolvida. Porque, não se engane, mediunidade, as pessoas têm costume de pensar que, nossa, mediunidade é lá longe. A energia, a vibração, a frequência são lá longe, eu não entendo nada. Não, gente, não. Tá tudo aqui. Frequência pensou com moléculas e partículas. Vamos lembrar do primeiro vídeo, moléculas e partículas. Tudo no planeta Terra, no outro plano, em tudo quanto é lugar do universo, seja nesse plano, no outro, no X, no J, tudo é molécula e partícula, que se vibrar assim vai para um lado, se vibrar assim vai para outro. Então, se tudo quando vibra se agita, né? A molécula se agita, aí se junta com várias que estão se agitando igual pelo magnetismo, imã mesmo, e vai criando. Aí vira um gato, vira uma pedra, vira você, vira eu, né? Vira um café. Então, se você pensa no ódio, você vibra desse jeito, suas moléculas e partículas vibrando assim. Isso é energia. E aí você está exalando essa energia, aí o obsessor que tem aquele faro lá, tem ódio ali, parece aquele tubarão, e vem certinho pro ódio que você está vibrando e exalando. É o cheiro deles que eles sentem. E a mesma coisa com o que eu estava dizendo antes, que eu já me esqueci. Com a mediunidade. Com a mediunidade. A mediunidade não é algo que está fora de você. A mediunidade é você olhar para si mesmo. É aquela vez que você fala, por que eu estou sentindo isso aqui do nada? Meu irmão, você está tendo um negócio mediúnico aí, parceiro. Por que esse clima... Pô, gente, quem nunca flertou com ninguém? Você tá flertando com a pessoa ali, tá flertando com um cara. Gatinho. Aí parece que não tem mais nada em volta, né? Só tem aquela pessoa, só tem um gatinho na sua frente. Isso é mediúnico, cara. Claro que é animicamente, mas é mediúnico. Você tá sentindo a energia da pessoa. O flerte nada mais é do que o contato da pessoa mediunicamente com a outra pessoa de forma anímica. O que é de forma anímica? É quando não tem um espírito desencarnado interagindo ali, né? Beto, também ando percebendo que cada dia está difícil. Claro, a gente envelhece, né? As coisas ficam mais difíceis, os boletos aumentam, a gente quer Sky, a gente quer botar, né, na Netflix, a Amazon, as coisas... Não, brincadeira, fica mais difícil, claro. Porque quanto mais a gente evolui, mais provas a gente passa, né? Não tem... Tamo junto, Augusta. Encosto é uma coisa, obsessor é outra. Infelizmente as pessoas confundem isso. Concordo. O encosto, o famoso poltergeister, existe uma tabela demonológica, né? Isso você não vai encontrar no espiritismo, não.
Mas existe uma tabela demonológica onde lista a classificação dos espíritos de treva. Né? Tem o Mago Negro, tem o Poltergeist, tem o Obsessor, tem o Íncubus, a Súcubus, que são demônios sexuais, tem por aí vai. Por quê? Da onde vem essa classificação? Cada um age de determinada maneira. Por exemplo, o espírito que desencarnou, amando a casa dele de uma forma extremamente egoísta, pela casa, vai virar um poltergeist quando desencarnar. Extremamente materialista, aquela coisa toda. Ele fica na casa e quer expulsar as pessoas que ali vão morar posteriormente. Entende? Isso é o poltergeist. E aí você pega esse exemplo e bota nos outros espíritos. Aí cada um deles tem a sua maneira de atuação, né? Tem a sua maneira de atuação. Hipnotiza para fazer isso, para fazer aquilo. Eles são mestres nisso. Me disseram que sou médium sensitivo, o que é certo é que trabalho com cristais, reiki, etc. Mas, ultimamente, Deixa eu te perguntar uma coisa, Fátima. Jéssica, você está fazendo um excelente trabalho me ajudando. Muito obrigado, eu agradeço de verdade. Não se preocupa, não. Eu realmente agradeço muito, de verdade mesmo, porque eu não consigo ler tudo que passa aqui. Entende? Então, eu realmente te agradeço. Pode ficar à vontade. Mas, Fátima, vamos lá. O que acontece? Quando você faz reiki, você sente alguma coisa? Me responde aqui no comentário. Você sente o quê? Eu imagino que você sinta, né? O que está se passando, a energia do seu mestre reikiano, né? Aquela coisa toda dos símbolos. Você está sentindo. O que é sensitividade? É exatamente isso. As energias, sentir a energia. Sentir. Você sente que você está transmitindo. Então, se concentra, se você quiser desenvolver, se concentra naquele canal energético que você sente o tempo inteiro. E aí você vai sentir a energia das outras pessoas, dos espíritos, de objeto, de tudo. Entende? Não, estou falando de sentimento, não estou falando de físico, não. Sentimento. O que você sente dentro de você, no seu coração? O que você sente dentro de você, no seu coração? Né? As pessoas que fazem reiki costumam dizer uma paz, uma tranquilidade, né? Por aí, não é nessa via? Essa é a energia sensitiva. Isso é sensitividade. Gente, reiki, TENEPS, Theta Healing, qualquer coisa que vocês virem por aí, não corre muito para longe. É tudo a mesma, é tudo trilha diferente para chegar na mesma cachoeira. É tudo trilha diferente para chegar na mesma cachoeira. Ah, porque difere a energia do reiki para a energia do não sei o quê. Claro, é trilha diferente. Mas o objetivo é o mesmo, a forma de fazer praticamente, a maioria das vezes é a mesma. O Theta Healing é uma frequência, o reiki é símbolo, e por aí vai. Entende? Paz, calma, tranquilidade, exatamente. Você sente isso, porque você está produzindo aquilo. Então você está agindo de forma animicamente a sua energia. Então se você pegar esse lugar da sua cabeça que você sente essa energia nessa hora e tentar ver na outra pessoa, você vai sentir a mesma coisa que a outra pessoa está se passando em confiança, tá? Se quiser fazer isso, tenha confiança. Eu realmente estou sentindo isso. Isso realmente está acontecendo. Mediunidade é isso, tá? E o que acontece? As pessoas criticam. Tem muito médium tóxico pra caramba aí que fala: ah, mas ele tá anímico, tal, não sei o quê. Meu amigo, eu tenho uma novidade. Eu também sou um espírito. Eu também posso fazer as coisas. Eu também sou anímico. As magias todas são anímicas. E elas funcionam. O reiki, não vou entrar muito nesse assunto, deixa pra lá. Mas as magias todas são anímicas. Tudo é anímico às vezes. Uma consulta mediúnica é anímica. Por quê? Porque a mediunidade sensitiva, você está sentindo outra pessoa, não tem um espírito ditando no meu ouvido aqui o que ela está sentindo. A mediunidade telepática, que você lê o pensamento da outra pessoa, isso é anímico. Isso tudo é anímico. Tá? Então, quando a pessoa fala, ah, você tá anímico, né? Eu tô. Aí, tô. Entende? Gente, vou finalizar a live.
São 8h32. Tenho me sentindo muito cansada. Vá para a natureza. Dê um passeio na natureza. Fui agora, ótimo. Mas falando sério, peguem energias dos elementos. Natureza, vento, lugar alto, montanha. Gente, foi um prazer. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Lembrando que vai ter a live 3 da nossa caminhada espiritual, tá? Porque isso aqui é um processo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui no grupo, né? Porque mandaram fazer. Eu também queria que continuasse. Mandaram fazer, né? E aí eu preciso fazer. E então, tamo junto. Um beijo grande, um abraço. Muito obrigado pela sua oportunidade, pelo tempo de vocês.